Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o professor João Gabriel e hoje a gente vai resolver aqui as questões de direito tributário que caíram nessa primeira fase do 39º exame de ordem. Então vamos lá, começando aqui pela questão 25, a primeira questão de direito tributário. O enunciado dizia o seguinte: João e José receberam um imóvel residencial situado no município Alfa por herança de seus pais. Em janeiro de 2017, com a autorização de José, menor de idade, seu irmão e tutor João, maior de idade, assina como único locador um contrato de aluguel do referido imóvel com Joaquim, com prazo determinado de 3 anos, constando cláusula expressa de que o locatário será o único responsável pelo pagamento de todos os impostos e taxas do imóvel locado, exonerando o locador de tal obrigação. Aí, em dezembro de 2021, João e José são surpreendidos com uma ação de execução fiscal movida em face de ambos pelo município Alfa para a cobrança do IPTU do imóvel locado referente a todo o exercício fiscal de 2018. Então, diante desse cenário e à luz do Código Tributário Nacional, a ação de execução fiscal. Aí vem as alternativas, né? O item A diz assim: somente poderia ter sido ajuizada em face de Joaquim, único devedor do IPTU, conforme cláusula expressa contratual. B. Somente poderia ter sido ajuizada em face de João, o único que figurou no contrato como locador e dotado de capacidade tributária e processual. C. Foi corretamente ajuizada, uma vez que João e José respondem pelo tributo devido, ainda que este último seja menor de idade. E D. Não podia ter sido ajuizada, pois já está o crédito tributário prescrito. Então vamos lá, pessoal. O item correto aqui, o item que deveria ser marcado é C, de casa. Então, tanto João como José respondem pelo tributo devido. E aqui o que é importante a gente lembrar? Primeiro, tá? Para o direito tributário, o que está previsto em contrato, em convenções particulares, é legítimo, não é nulo. Então, esse contrato de locação que eles firmaram, atribuindo as responsabilidades, não é um contrato nulo. É um contrato legítimo, é um contrato válido. Agora tem um porém. Ele só não pode ser oposto ao fisco com o intuito de mudar o sujeito passivo da obrigação tributária. Então, esse contrato ele vai ter validade entre as partes, mas ele não pode ser oposto aqui à Fazenda Pública Municipal. Tá? Então, para o fisco, o que importa é o que está na lei. E o que está na lei é que o contribuinte do IPTU é o proprietário, certo? É o dono do imóvel. Ou possuidor com animus domini, né? Possuidor que tenha se comportado como se dono fosse. Não é o caso dos locatários. Os locatários não têm posse de direito real. É só uma posse de direito obrigacional. Tá? Então tem esse aspecto importante. O contrato é válido, mas ele não pode ser oposto à fazenda pública. E o outro detalhe aqui é o seguinte: para o direito tributário, também a capacidade civil, no caso aqui, o fato do sujeito ser menor de idade, não altera a capacidade tributária passiva. Tá? A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil. Então, o José aqui, mesmo sendo menor de idade, ele responde sim, ele pode sim figurar no polo passivo de uma relação tributária. Tá? Então, só para vocês checarem isso, confiram o artigo 123, artigos, né? 123 e 126 do CTN. Tá? Eram os artigos que você precisava saber para resolver essa questão. Tá? Vamos para a questão seguinte aqui, 26. Questão 26, o enunciado diz assim: no ano de 2022, os sindicatos de enfermeiros e de médicos do Estado Alfa firmaram convenção coletiva de trabalho, CCT, com os hospitais daquele estado para que a remuneração paga pelo trabalho realizado nos plantões em final de semana passasse a ter a nomenclatura de indenização de plantões. Assim, não seria mais necessária a retenção na fonte do imposto de renda, pessoa física, IRPF, quanto a esta parcela, aumentando, como consequência, o valor líquido de salário que os médicos e enfermeiros receberiam mensalmente. O médico João, que sempre cumpriu corretamente suas obrigações tributárias, preocupado com o decidido naquela CCT, procura o seu advogado para emitir um parecer sobre aquela situação. Diante desse cenário, à luz do CTN, assinale a afirmativa correta. Aí vamos ver quais são as alternativas aí que a questão nos dá. A. Em razão da natureza indenizatória que esta verba passou a ter, o IRPF não incide sobre tal parcela. B. Embora não tenha caráter indenizatório, sobre tal parcela não haverá incidência de IRPF,
por se tratar de uma decisão tomada em convenção coletiva de trabalho. C. Uma vez que se trata de classificação de verbas estabelecida por uma convenção coletiva de trabalho, que tem força de lei, haverá hipótese de isenção tributária de IRPF, a qual não se confunde com a não incidência. E D. Deverá ser retido na fonte o IRPF sobre as verbas, com a nova denominação indenização de plantões, pois a incidência do imposto sobre a renda independe da denominação do rendimento. Pessoal, esse era o item a ser marcado. Tá? Item D de dado, esse aqui é o item correto. Por quê, pessoal? Aí vamos só recapitular. Né? O imposto de renda, ele incide sobre renda e proventos de qualquer natureza, e renda é considerado produto do trabalho, do capital, da combinação de ambos, ou proventos de qualquer natureza, que são os demais acréscimos patrimoniais. Então o Supremo já decidiu que para haver incidência do imposto de renda deve haver acréscimo patrimonial real. De fato, as verbas indenizatórias, que não têm caráter remuneratório, sobre elas não incide imposto de renda. Só que não é o caso aqui, pessoal. Essas verbas são recebidas, né, pelos médicos e enfermeiros a título de remuneração pelo trabalho. Então isso aqui é produto do trabalho. Portanto, essas verbas estão sim sujeitas à incidência do imposto de renda. E não adianta mudar o nome da verba, alterar a nomenclatura. Isso não vai alterar o fato gerador do imposto de renda, não vai alterar a incidência do imposto federal. E aqui, pessoal, vale a pena conferir. Primeiro, né, o artigo 153 da Constituição, que ela trata lá dos princípios que são aplicáveis ao imposto de renda, progressividade, universalidade e generalidade. E aí, quando vai falar do princípio da universalidade, fica claro que a universalidade alcança todas as rendas, todos os rendimentos auferidos. E o artigo 43, parágrafo 1º do CTN, reforça isso ao dizer que a incidência sobre a renda independe da denominação que se dê a essa verba. Então, o artigo 43, parágrafo 1º do CTN, não deixa nenhuma margem para dúvida nesse caso da questão aqui. Então, item correto a ser marcado, item D de dado, era respondido a partir do conhecimento dos artigos 153 da Constituição e do artigo 43 do CTN, tá certo? Vamos em frente aqui. Questão 27. Um grupo de empresários da área têxtil decidiu criar um sindicato dos empregadores daquele setor para fins de representação e defesa dos interesses da categoria econômica. Na Assembleia Geral Ordinária constitutiva da instituição e para a elaboração do Estatuto Social, surgiu a dúvida a respeito da possibilidade de obtenção da imunidade tributária sobre o patrimônio, a renda ou serviços das entidades sindicais. Presente uma equipe de advogados, estes são incitados a se manifestarem a respeito. Então, diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Aí vamos ver os itens. Ó. Item A diz assim: não há previsão constitucional para a imunidade tributária de impostos de sindicato dos empregadores. B. O setor têxtil se trata de categoria econômica que não permite enquadramento na imunidade tributária de impostos dos sindicatos. C. Tal sindicato faz jus à imunidade tributária de impostos, desde que exerça suas atividades sem finalidade lucrativa e atenda ao requisito de não distribuição de qualquer parcela do seu patrimônio ou renda. E o item D diz que desde que os recursos provenientes das contribuições associativas sejam aplicados exclusivamente na sua área de atuação e vinculados às suas finalidades essenciais, tal sindicato poderá gozar de imunidade tributária de impostos. Aqui, pessoal, de forma bem objetiva, o item correto a ser marcado aqui seria o item A. Não há previsão constitucional para imunidade tributária de impostos de sindicato dos empregadores. Muito cuidado, pessoal. Aqui é uma casquinha de banana, né? A famosa casca de banana, armadilha que a OAB jogou para vocês aqui. É preciso ter muito cuidado com isso. Vale lembrar que a imunidade tributária, aquelas imunidades lá do artigo 150 da Constituição, tá? Aquelas alíneas A, B, C, D e E, no caso da alínea C, que trata exatamente daquela imunidade sobre patrimônio, renda e serviços dos partidos políticos e suas fundações, das entidades de assistência social e de educação sem fins lucrativos e dos sindicatos dos trabalhadores. Olha a pegadinha aí, tá? Quem goza de imunidade tributária são apenas os sindicatos dos trabalhadores, sindicatos de empregadores, sindicatos patronais não estão abrangidos por essa imunidade, tá? Então o Supremo já se pronunciou sobre isso, já há uma jurisprudência consolidada nesse sentido
E aqui a interpretação foi literal mesmo, foi mais restritiva, entendeu o STF que o objetivo da norma aqui era alcançar apenas os sindicatos dos trabalhadores, garantir aquele direito constitucional, né, direito fundamental, a livre associação, a deliberação, as convenções pela luta dos direitos dos trabalhadores, etc. Tá? Então aqui cuidado, pessoal, casquinha de banana, mas é preciso estar atento, ok? Então o sindicato dos empregadores não tem direito à imunidade, só os sindicatos dos trabalhadores. Vamos lá, 28, questão 28. Diante da calamidade pública decretada pela União por força da pandemia da gripe 22XY, foi editada a Lei Ordinária Federal XX de 2022, de 1 de 5 de 2022, estabelecendo sua vigência e eficácia imediatas, instituindo empréstimo compulsório para atender às despesas extraordinárias na área sanitária para enfrentamento da pandemia. Diante desse cenário, a instituição e cobrança do empréstimo compulsório, aí vem os itens, né? Item A diz que podem ser feitas por cumprir o requisito constitucional de ser voltada a atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. B, são válidas por atender ao princípio da legalidade tributária. C, desrespeitam o princípio da anterioridade tributária nonagesimal. E D, violou a exigência de ser veiculada mediante lei complementar. Esse item D, pessoal, de dado, o último aí, era o item a ser marcado, tá? E aí vamos lembrar rapidamente que os empréstimos compulsórios, eles estão previstos lá no artigo 148 da Constituição Federal, e a Constituição é muito clara no sentido de que é necessário, para a instituição do empréstimo compulsório, é necessário lei complementar, pessoal. Então, eu sempre digo que a regra no direito tributário é que os tributos, em geral, eles devem ser instituídos por simples lei ordinária, né, de cada ente competente. Lei ordinária federal, se for tributo de competência da União, estadual, se for do Estado, municipal, se for do município. Agora, existem 4 exceções, tá? 4 tributos que exigem instituição, criação por lei complementar, que é exatamente o imposto residual, a contribuição residual, estão previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 154 da Constituição, certo? Aliás, desculpa, o imposto residual está previsto no inciso 1 do artigo 154 da Constituição. A contribuição residual está previsto lá no artigo 149, quando fala das contribuições especiais. O imposto sobre grandes fortunas, que ainda não foi instituído, mas está previsto no 153, inciso 7 da Constituição Federal. E o empréstimo compulsório. Artigo 148 da Constituição, é necessário que a União, que é o ente competente aqui para criar esse tipo de tributo, que ela o faça, se um dia o fizer, que o faça por lei complementar. Tá? E aí detalhe, em relação ao princípio da anterioridade, no caso de despesas extraordinárias, no caso do empréstimo compulsório ser criado para custear despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, nesse caso aí, a Constituição, quando vai falar lá dos princípios do princípio da anterioridade, artigo 150, lá, parágrafo 1º, ela dispensa o atendimento ao princípio da anterioridade aqui. Tá? Então, no caso do empréstimo compulsório por calamidade pública, está dispensado o princípio da anterioridade, tanto a do exercício quanto a nonagesimal. Ele não obedece nenhuma das duas, ou seja, uma vez instituído, ele já passa a valer imediatamente. Ele já pode ser cobrado imediatamente, até pela situação de calamidade, né? Não dá para esperar 90 dias, não dá para esperar o exercício seguinte, tem que ser cobrado de imediato. Tá? Então, o problema da questão aqui não foi esse tributo, ter sido criado para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, não. Isso aí é ok, né? Pode, é um pressuposto previsto na Constituição Federal. Não houve descumprimento do princípio da anterioridade nonagesimal porque ela não se aplica nesse caso aqui. O problema do enunciado foi unicamente ter sido criado por lei ordinária quando a Constituição exige lei complementar. Tá certo? Então, a União é o ente competente, pode ser, no caso de calamidade pública, não precisa respeitar a anterioridade, nem nonagesimal, nem do exercício. Agora, feriu sim, violou sim o princípio da legalidade, porque aqui, nesse caso, é exigido lei complementar. Tá certo? Vamos aqui para a última questão de direito tributário, questão 29. O enunciado diz que o Estado Alfa notificou João, em 5 de 5 de 2022, para, no prazo legal de 30 dias, pagar ou impugnar sua dívida de IPVA referente aos anos de 2020 e 2021. Este, por sua vez, quedou-se inerte
e deixou transcorrer o referido prazo sem nada fazer. Logo em seguida, em 15 de 6 de 2022, a Secretaria da Fazenda do Estado Alfa, nos termos da legislação, encaminhou a certidão de dívida ativa, CDA, devidamente inscrita em seus registros para o cartório de protesto de títulos e documentos local, que expediu intimação ao devedor para pagamento da obrigação tributária com os acréscimos legais e emolumentos cartorários. João, preocupado com as repercussões decorrentes do protesto extrajudicial da CDA em seu nome, sobretudo em relação aos órgãos de proteção ao crédito, como Serasa e SPC, consulta você como advogado. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. E aí o item A diz assim: tal protesto viola sigilo fiscal do contribuinte e cria um dano ao seu nome, honra e imagem. B, por não se tratar de um ato de natureza tributária, tal protesto será admissível apenas para a cobrança da dívida não tributária. C, ao possuir previsão legal expressa, não se consubstanciando em uma sanção ilegítima, o ato de protesto é válido. E D, embora se admita tal protesto, não se autoriza a inserção do nome de João nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Pessoal, aqui o item correto a ser marcado era o item C de casa, tá? Ao possuir previsão legal expressa, não se consubstanciando uma sanção ilegítima, o ato de protesto é válido. É sim, é válido. E quem diz isso é o STF. STF firmou jurisprudência também consolidada. O STF já enfrentou esse tema. É até bem interessante, recomendo que vocês leiam aí o inteiro teor do voto, né? Enfim, o julgado desse caso aqui. Mas o STF entendeu que o protesto da CDA em cartório não configura nem quebra de sigilo, porque a dívida ativa ela é pública, né? É possível, o CTN não coloca como uma informação sigilosa o acesso, conhecimento acerca de quem são os devedores, né, da Fazenda Pública, então não há sigilo em relação a isso. E o Supremo entende também que o protesto da CDA em cartório não configura sanção política, tá? Não é um meio coercitivo de exigir de forma ilegal o pagamento do tributo. Para o Supremo é uma medida válida, né? É uma medida que pode inclusive anteceder a execução fiscal. A Fazenda Pública precisa ter outros meios que não só a execução fiscal para tentar fazer valer a satisfação do seu crédito, tá? Então, o Supremo já pacificou esse assunto, já considerou que é constitucional o protesto de CDA e até em relação à inscrição do nome dos devedores nesses cadastros de proteção ao crédito, que são mais voltados para dívidas privadas, né, de natureza privada, mas o STJ também, mais ou menos recente, em 2021, teve um pronunciamento do STJ nos recursos repetitivos sobre essa questão, e o STJ já deixou claro que também não há nenhuma ilegalidade nesse tipo de inscrição, tá? Esses cadastros de proteção ao crédito podem sim receber também o nome dos devedores da Fazenda Pública, certo? Então, pessoal, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, todas no sentido de que é constitucional, é legal a inscrição, o protesto das CDAs e a inscrição dos devedores tributários, né, no cadastro de proteção, nos cadastros de proteção ao crédito, tá? Então era importante aqui também conhecer a jurisprudência, o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores, ok? Então aqui seria item C, é o item a ser marcado, tá certo? Era isso, pessoal, espero que vocês tenham se dado bem aí em direito tributário, acho que a prova foi bem bacana, uma casquinha de banana ou outra ali, mas no geral está dentro do que a gente espera. Então espero que vocês tenham se saído bem, espero que tenha sido possível também esclarecer as dúvidas aqui nesse vídeo. Estou à disposição, um abraço a todos, boa sorte e vamos para a próxima.